Graça e paz. Amém. Glória a Deus. Nós estamos estudando sobre discipulado, né? E a proposta minha, né, é estudar até o final do ano, né? Todas as vezes que eu for ministrar. E a gente já falou um monte de coisa. E hoje a gente vai falar sobre isso aí que não tem... É algo importantíssimo, né? Eu falei sobre a sensibilidade que o discípulo do Senhor, ele precisa ser sensível, né? Às últimas ministrações. Falei sobre a sensibilidade. O discípulo do Senhor, ele não precisa ser, eu falei, hipersensível e nem também insensível, né? Então, hipersensível é aquele discípulo que qualquer coisa, né? Se inflama, tal, né? Ele tem uma sensibilidade aguçada, ele não precisa ter essa sensibilidade exagerada, né? E também aqueles que é insensível, não sente mais nada. Então a gente tem que ser discípulos sensíveis e ensinar a quem a gente for discipular a ser sensível às coisas de Deus, sensível às coisas dos homens. Aí falei sobre a dependência, né? O discípulo, foi isso, meu pai? Foi, tem que ser dependente. O que foi? E confiante, não, comprometido. Dependente é hoje. Falei que o discípulo ele precisa ser comprometido, com Deus, comprometido. E falei que ele precisa ser confiante. O discípulo precisa ser confiante, ele precisa confiar no Senhor. E hoje a gente vai trabalhar um pouquinho a ideia, né, do discípulo na dependência. O discípulo ele precisa ser totalmente dependente do Espírito Santo. Isso é uma coisa que a gente já sabe, né, de cor salteado, como diz, e a gente precisa, na verdade, praticar isso. João 15, versículo 5 diz assim: eu sou a videira, vós sois as varas. Aquele que está em mim dá muito fruto, mas sem mim nada podeis fazer. Foi Jesus quem falou isso, né? Eu sou a videira, vós as varas. Então a gente precisa dele para produzir muitos frutos, verdade? Então a gente vai falar um pouquinho sobre isso hoje, sobre depender do Espírito Santo. O discípulo ele precisa depender do Espírito Santo, né? A gente vai estar lendo, eu queria que vocês me ajudassem, né? Para a gente ganhar tempo. João 14, versículo 16 e 17 e Romanos 8, versículo 9. João 14. E eu pedirei ao Pai, e Ele lhes dará outro conselheiro para estar com vocês para sempre, o Espírito da verdade. O mundo não pode recebê-lo porque não o vê nem o conhece, mas vocês o conhecem, pois Ele vive com vocês e estará em vocês. Então, quando Jesus estava indo, ele sabe, ele envia, ele dá essa promessa, né, da vinda do Espírito. Disse que o Espírito Santo estaria conosco e estaria em nós. A gente vai ver algumas coisas mais na frente, mas aí diz que vocês conhecem Ele, né? E Ele vai estar com vocês em vós. Romanos 8, 9 diz assim: vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se é que o Espírito de Deus habita em vós. Mas se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Então, a presença do Espírito é algo que todo crente tem, a gente já sabe disso, né? E tem uma frasezinha, acho que no final eu vou repetir, mas assim, não sei se fui eu que inventei essa frase ou eu ouvi em algum lugar. Acho que eu já ouvi, não fui eu que inventei. Que o Espírito Santo, a gente tem o Espírito, mas o Espírito não tem a gente. Talvez alguém já falou, não sei se copiei de alguém, mas não foi consciente. Mas a gente tem o Espírito, mas o Espírito não tem a gente. Esse é o problema, né? Então, essa questão da dependência é isso: é o Espírito Santo ter a gente, né? E não ter ele, todo crente tem, né? Aqui diz: se você não tem o Espírito de Cristo, não é dele. Então, a gente tem o Espírito Santo, agora, nem sempre ele tem a gente, nem sempre ele conta com a gente, nem sempre ele está no domínio da vida da gente. E eu não sei se você pudesse medir, assim, quantos por cento, de 1 a 10, quanto
de 1 a 10, quanto você teria do controle do Espírito, de 1 a 10? Não precisa dizer não, certo? Mas se você fosse contar de 1 a 10, eu acho que eu ficaria em 5, 3, 9, 10. Não sei se aqui alguém já está com 10. Se tiver, parabéns, viu? Parabéns. Coração, parabéns. Se o Espírito Santo tem você já, 10 é 100%, né? Mas responda aí no seu coração, né? Quanto de você o Espírito Santo já consegue dominar, já tem? De vez em quando eu me pego e digo, eu pensei que eu já tinha entregado isso ao Senhor, e eu estou com esse negócio de novo, né? Aí o Espírito Santo vai trabalhar a sua sabedoria. E eu vou dizer um negócio que eu estava pensando, não está aqui escrito, mas eu coloquei um propósito no coração e eu já falhei um bocado de vezes, aí coloco de novo, aí falho. Eu digo, eu vou orar em línguas todas as vezes que eu estiver assim, fazendo algo que não precisa tanto da minha razão. Por exemplo, tomando banho, aí eu vou ficar falando em línguas. Isso foi um propósito que eu fiz, né? Aí eu vou estar dirigindo, você tem que ter atenção, né? Mas você não precisa estar, porque é quase tudo automático, né? Quem dirige sabe que você dirige, é quase automático, né? Você dirige, você não fica ligado, mas não precisa. Quando você estiver lavando um prato, né? Você não precisa ficar pensando, vou lavar, pegar a bucha, não sei o quê. Aí nesses momentos eu vou ficar falando, você fez? Aí eu digo, meu Deus do céu, uma coisa tão simples dessa, e às vezes a gente não pratica, né? E por quê, né? Eu estou falando isso, até pulando a ordem aqui. A Bíblia fala, né? Paulo fala que quando você ora em Espírito, você ora bem, você ora à vontade de Deus, você edifica a si mesmo, fala mistérios com Deus que ninguém entende. E eu acredito que é quase mais mistério acerca de você mesmo, ou pode ser de outra pessoa, ou da igreja, né? Mas eu creio que é. Então, eu fazendo assim porque se eu for pegar, né? De 1 a 10, eu não sei onde é que eu ficaria, meu Deus. Mas vamos lá, né? Então, guarda essa ideia, né? Que o Espírito Santo, ele não só quer estar na gente, ele quer ter a gente, certo? Ele quer dominar a gente, ele quer estar no controle da nossa vida. E a palavra Espírito Santo a gente já sabe, né? Quando Jesus fala, vou mandar um outro, é um outro igual, ou seja, da mesma qualidade, né? Vou mandar alguém igualzinho a mim, Paráclito, que é aquele que é chamado para estar ao nosso lado e em nós. O texto que a gente leu diz isso. Então o Espírito Santo é o Paráclito, que é aquele que foi chamado para estar do nosso lado, né? O texto que a gente leu. E alguém fala que ele segura o fardo, por isso que o fardo é leve. Jesus disse assim, eu vou dar um fardo leve para você, é porque o Espírito Santo segura, irmão. Mas se você soltar o fardo que a gente leva, a gente arreia. Mas ele segura, né? E você já carregou alguma coisa com a criança, então às vezes, né? O adulto pega, a criança pega só para dizer que está carregando. É mais ou menos isso. Mas, gente, o Espírito Santo pega pesado e a gente fica segurando só para dizer que a gente está carregando, mas não está carregando nada. Vamos ler esse texto aí. Ele é a terceira pessoa, né, da divina, né? 1 João 2. Vocês me ajudam, né, para a gente ganhar tempo. Mas vocês têm uma unção que procede do santo, e todos vocês têm conhecimento. Aí o 27. Quanto a vocês, a unção que receberam dele permanece em vocês, e não precisam que alguém os ensine, mas como a unção dele recebida, que é verdadeira e não falsa, os ensina acerca de todas as coisas. Permaneçam nele como ele os ensinou. Esses textos, ou seja, a unção dele é o suficiente para a gente. A unção do Espírito nos ensina todas as coisas, guia a gente em tudo. Você não precisa ficar preocupado que a unção que está sobre você, ela é verdadeira, ela é santa, né? É a unção do Espírito Santo. Toda hora você vai falar, Alguém lê aí 1 João 1 e
1 Coríntios 6, 17. Então, pode ler. O que era desde o princípio, o que ouvimos, o que vimos com os nossos olhos, o que contemplamos e as nossas mãos apalparam, isso proclamamos a respeito da palavra da vida. Ô Jesus, né? João estava falando de quem aí? De Jesus, né? João disse assim, eu toquei nele. João até se deitou no peito de Jesus. João cheirou Jesus, João sentiu o cheiro de Jesus. João, ele andava com Jesus, ele andava lado a lado com Jesus. Ele sentia Jesus, é isso que ele está dizendo, né? Esse texto de Coríntios, 1 Coríntios 6, 17 diz: mas aquele que se une ao Senhor é um espírito com ele. Aí a gente já vê uma outra ideia, né? Que quem se une com o Senhor é um só espírito com ele. Então a intenção do Espírito Santo é que a gente esteja tão ligado com ele que a gente vire um, né? E pegando assim a referência de Jesus, né? João, ele tinha uma vida comum com Jesus. João, ele comia com Jesus, ele andava com Jesus, dormia no mesmo lugar que Jesus dormia, ele, né, saía com Jesus, andava com Jesus, tal, participou da vida de Jesus praticamente toda, né? E é mais ou menos a ideia que o Espírito Santo veio fazer, é um outro igual a ele. Então, o Espírito Santo quer ter essa relação de intimidade tão grande com a gente que ele partilhe da nossa vida como um todo, irmão. Isso a gente já sabe, né? A gente já sabe disso. Vamos sair, Espírito Santo? Bora, né? Quer me dizer alguma coisa? Isso parece infantil, né? Mas eu creio que isso é bonito. Se isso for uma coisa, digamos assim, sem religiosidade, né? Se eu não fizer isso, Deus não vai estar comigo, não sei nada disso. Mas como se você fizesse questão da parceria dele, do relacionamento com ele, né? Precisa parar para pensar sobre isso, tá certo? Dependência. Então eu quero falar sobre meu tema hoje é dependência do Espírito, né? Dependência é o estado ou qualidade de dependente, subordinação, sujeição, necessidade de proteção, de arrimo. Então a gente ser dependente é isso aqui, é o Espírito Santo, ele é o nosso arrimo. Quem é do interior sabe, né, o que é arrimo, né? É isso mesmo, né? O que sustenta, né? Já viu alguém falar, você é o arrimo da casa, você é o que sustenta a casa, você às vezes é uma madeira que segura assim, é o arrimo, né? Então, ser dependente dele é você entender isso. Eu tenho necessidade da proteção dele, do arrimo dele. Eu quero que ele seja meu arrimo, ou seja, minha segurança, né? E subordinar-se, sujeitar-se a ele. Isso é dependência do Espírito, né? Eu penso, né, que a gente deixa o Espírito Santo um pouco de lado, né? Todo mundo, talvez algumas exceções, né? A gente deixa o Espírito Santo muito de lado. Quando ele veio para estar com a gente, Jesus falou, na gente e com a gente. A gente deixa ele um pouco de lado, né? Se você fizer, por isso que eu fiz essa comparação com Jesus. Se Jesus estivesse aqui, se você fosse um dos discípulos da época, ou se Jesus estivesse aqui andando com você, como é que seria? Né? Como é que seria? A gente ia tratar ele como a gente trata o Espírito Santo? Não. Ou ia? Não. Em tese não, né? Por quê? Porque você estava vendo ele, topando dele, foi o que eu já falei, eu topei nele, eu ouvi ele, sei lá, né? Como eu falei, eu cheirei ele, eu senti ele, né? Então a gente vê aquela ideia da carne, né? Dessa questão mais material, mais visível que a gente tem. A gente é muito apegado ao que a gente vê, ao que a gente toca. Só que a gente agora está numa dimensão espiritual. Na dimensão espiritual a gente pode ter uma vivência parecida, né? De se relacionar com ele, sentir a presença do Espírito Santo.
Como se processa a dependência? Acho que a gente já leu, né? Pelo conhecimento. Certo? Então a dependência vem pelo conhecimento. Vocês conhecem o Espírito e ele vai vir para ficar com vocês e em vocês. O mundo não recebe ele porque o mundo não o conhece, mas vocês conhecem. Sabe qual é o processo para a gente depender dele? É conhecer ele. Por quê? Aí eu já estou falando algumas coisas aqui. Eu falei que ele é a terceira pessoa da divindade, né? Ele é da Trindade. Ele é igual a Cristo, igualzinho, sem tirar nem botar, né? Ou seja, Deus tal qual Jesus, tal qual o Pai. Ele quer nos ajudar, ele quer fazer tudo que a gente já sabe. Ou seja, então o conhecimento me leva à dependência. Se eu conheço o Espírito, eu vou querer ele, eu vou querer depender dele. Percebe que a gente tem o conhecimento do Espírito Santo, mas é uma coisa que fica às vezes mais no campo da teoria, né? Todo mundo aqui crê no Espírito, todo mundo aqui já teve experiência com o Espírito, mas é uma coisa muito teórica, é uma coisa muito longe, vaga, fica mais como se fosse um assunto, né? A gente está estudando, ou seja, a gente tem ele como se fosse um assunto da Bíblia, e não como uma pessoa presente, 24 horas com a gente. É o Espírito Santo que representa Deus, irmão, representa Jesus, representa o céu, o Espírito Santo hoje. E a gente precisa desenvolver, sabe, essa relação de dependência. Então, conhecer a Ele. Se você o conhece, você se submete a Ele, se sujeita a Ele, ao Espírito Santo. Agora, ele é muito sensível, né? Eu digo que o Espírito Santo tem um termo que eu uso para ele. Se eu lembrar, ele é muito clássico, ele é muito, tem um nomezinho, rapaz, não está me lembrando, mas o Espírito Santo é uma delicadeza, né? É uma delicadeza e um poder tremendo. Ele é como Jesus, né? Que era manso, humilde, mas era valente, né? O Espírito Santo tem isso também. Mas o Espírito Santo tem mais do que Jesus, ele é muito na dele, assim. Eu não sei você, estou dando minha experiência, né? Mas deixa eu dizer uma coisa para você, que isso eu vi ouvindo no espiritual. O Satanás tem um medo do Espírito Santo nesse pé. Sabia? Um dia eu estava assim, e eu ouvi, é como se eu tivesse ouvido o Satanás dizendo bem assim: ele está com ele, comigo, né? Ele está com ele, sabe quem era o Espírito Santo? Ele está com ele. O Espírito Santo ele é como se fosse assim. Por isso que há uma reverência, né? Ele é um Jetman, né? Jetman fala, vou falar para um homem, né? Clássico, né? Sabe? Se a gente pudesse vê-lo, ele era muito belo, um olhar parecido com o de Jesus, com certeza, meio sublime, uma coisa, sabe, pura. Eu já contei uma experiência que eu tive com ele, né? Tem coisas que você não esquece jamais. Eu era solteiro ainda, então já vai para lá de 30 anos essa experiência. E eu estava orando, e era de noite, e eu estava com o rosto no chão, e ali orando e tal, e daqui a pouco eu senti, né, alguma coisa, parecia ser uma coberta, sei lá, um negócio que me cobriu, e me cobriu todo. Eu estava com o rosto no chão, mas foi uma pureza tão grande, mas um negócio tão puro, que eu parei de orar e eu não queria nem pensar para aquele negócio não sair. Eu não queria nem pensar, eu não vou nem pensar. Eu fiquei quietinho, como dizer assim, vou ficar só aqui, desfrutando dessa presença, como uma coberta, né? E para mim foi o Espírito Santo que me cobriu naquela hora que eu estava orando. Nem sei do lado que eu estava orando mais, mas eu sei que me cobriu e eu fiquei lá. Eu nem pensei, irmão, não quero nem pensar para que esse negócio não saia, mas depois saiu. Mas foi um negócio maravilhoso, é uma pureza, é o que eu estou querendo dizer, ele é muito. E a gente precisa, sabe, se chegar mais perto dele, a gente não vai perder nada. Ele, apesar dele ser tudo isso, mas ele não enxota a gente, né, rapaz, sai daqui. Ele não se contamina com as nossas coisas erradas. Ele não se contamina, é como Jesus, né? O mal não pegava nele.
Bem assim, o Espírito Santo, o mal não pega no Espírito Santo. A gente pensa que o Espírito Santo fica saindo, você pegou o Espírito Santo sair, você, nada disso. Ele vem e fica, certo? O Senhor de Deus, ele vem e fica. O Espírito Santo não sai, entra, por quê? Porque o mal não contamina ele, é como Jesus, nada que você faça de errado vai manchar ele. Pelo contrário, ele fica ali para purificar a gente, né? Para chamar a gente para o arrependimento, chamar a gente para o sangue de Cristo, chamar a gente para o conserto. Nada. Então tira isso da cabeça também, que se você está com alguma coisa pensando sair, se afastou. Não. Talvez aí é que ele fica mais presente. Ele diz assim, eu estou aqui para lhe tirar dessa encrenca. Eu estou aqui para lhe ajudar. Mas, vamos lá, já falei demais. Então, depender é conhecer, certo? Quando você conhece, você depende. E eu coloquei, é conhecer mais ainda. É saber que é um conhecimento que se propaga, entendeu? Que continua. Quanto mais você conhecer ele, mais você vai ficar apaixonado por ele. Nós vamos ficar mais apaixonados por ele, mais a gente vai querer conhecer e mais vai ter para conhecer, é como Jesus, né? Quando a gente conhece Jesus, a gente fica apaixonado por ele. É um amor apaixonado, não só paixão, né? Mas é um amor apaixonado, ou seja, você ama e tem fervor, né? É isso que acontece, que a gente chama do primeiro amor. Quando a gente chega, né? A gente brilha, os olhos brilham, a gente fica com um negócio, né? Com ele, e depois parece que esfria. O Espírito Santo é a mesma coisa. Quanto mais a gente conhecer ele, mais a gente vai querer ele, vai ficar mais apaixonado por ele. Então a gente entender, para eu depender dele, eu tenho que conhecer ele, entender que esse conhecimento é contínuo. Vamos ler, aqui a gente conhece, né? É um texto geral falando de conhecer. Conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Mas vamos ver esses outros textos. João 16, me ajuda aí, cada texto aí. Tenho ainda muito que lhes dizer, mas vocês não podem suportar agora. Até o 14. Mas quando o Espírito da verdade vier, ele os guiará a toda a verdade. Não falará de si mesmo, falará apenas o que ouvi, e lhes anunciará o que está por vir. Ele me glorificará, porque receberá do que é meu e o tornará conhecido a vocês. 2 Coríntios 3,18. Então o Espírito Santo ia vir, né? E ele ia nos ensinar. Os discípulos não estavam preparados para ouvir o que Jesus tinha para dizer. Portanto, todos nós, com o rosto descoberto, refletimos a glória que vem do Senhor. Essa glória vai ficando cada vez mais brilhante e vai nos mostrando cada vez mais, e vai nos tornando cada vez mais parecido com o Senhor, que é o Espírito. Então há um processo de crescimento. Quanto mais a gente conhecer a ele, mais a gente vai querer ele, vai depender dele. Esse aqui, Colossenses. Nós o procuramos advertindo e ensinando a cada um com toda a sabedoria, para que apresentemos todo o homem perfeito em Cristo. Esse aí? Colossenses 1, né? 28. Esse mesmo. Proclamamos a liberdade ensinando a cada um com toda a sabedoria, para que apresentemos todo mundo perfeito. É isso mesmo. Crescimento, né? A ideia que eu quis colocar aqui é a questão da processo para a dependência ao conhecimento e ao conhecimento continuado, né? Quanto mais a gente conhecer, mais a gente vai querer conhecer, mais a gente vai depender, certo? Por isso que a gente precisa ter. Alguém já falou, é verdade, você não conhece ninguém se você não comer 1 quilo de sal junto, né? Por quê? Porque para você comer 1 quilo de sal, você vai gastar pelo menos, sei lá, 15 dias na comida. A gente leva às vezes um mês, né? Não. Uma pessoa que não tem sal. O que é que ele tá, essa ideia é que você vai gastar tempo, né? Você comer 1 quilo de sal com alguém, você gasta tempo junto, né? É um dizezinho, né? Mas você não conhece alguém se você não anda com esse alguém, né? Se você conhece quando você Caminha, mora junto, uma viagem. A viagem às vezes talvez não, Ana, porque é só curtição, né? Mas morar junto, aí quando a gente está morando, né, com alguém que conhece, todo mundo é assim, né? A gente se revela, não é? Quando você está com alguém que você,
Por exemplo, eu e Juscelia, a gente se revela. Ela sabe coisa de mim que vocês não sabem. Não. Deus o livre, Claudinho, Deus o livre. Eita, então para a gente conhecer o Espírito Santo, a gente vai ter que andar com ele, a gente vai ter que, sabe, começar a chamar ele para a nossa vida. Espírito Santo, né, venha para a minha vida, né, vou trabalhar, vamos junto, tá, vou fazer algo, vamos fazer junto, certo? E aí, 1 Coríntios 3, 10, eu acho que é o que ele fala. Consciência de que tem mais ainda para conhecer, né? Eu fiz? Lá, pode ler. Quando, porém, vier o que é perfeito, o que é imperfeito desaparecerá. Quando eu era menino, falava como um menino, pensava como um menino e raciocinava como um menino. Quando me tornei homem, deixei para trás as coisas do menino. Ele está falando de Jesus, certo? Agora, pois, vemos apenas um reflexo obscuro, como em espelho, mas então veremos face a face. Agora conheço em parte, então conhecerei plenamente, da mesma forma como sou plenamente conhecido. Certo. Aí está falando de Jesus, certo? Só que o Espírito Santo está aqui para revelar Jesus, né? É tanto que o Espírito Santo, o foco do Espírito é Jesus. Assim como Jesus, o foco de Jesus era Deus, o foco do Espírito é Jesus, né? Então a gente sabe o que é isso. Então, uma gracinha. Amados, agora somos filhos de Deus e ainda não se manifestou o que havemos de ser, mas sabemos que quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, pois o veremos como Ele é. O que eu estou querendo com o estudo falar é o seguinte, é que a base para a dependência é o conhecimento. Certo? A base da dependência é o conhecimento. Então, se você conhecer a Ele, você se submete a Ele. A gente não se submete ao Espírito Santo porque a gente ainda não o conhece. Por isso que a gente não se submete. Como eu falei, a gente acha que ele é só um tema da Bíblia, né? E não é. Ele faz a diferença, sempre fez, né? Desde a criação de todas as coisas, certo? Vamos lá. Eu coloquei aqui, né? Esse texto é quando Jesus fala, né? Ele estava indo embora, ele vai ficar em Jerusalém até que receba a promessa do Pai, né? Leia aí Lucas 24, 49. Mas acho que é isso. Lucas 24, 49. Ficar em Jerusalém não, a promessa que o Pai e tal. Eu lhes envio a promessa de meu Pai, mas fiquem na cidade até serem revestidos do poder do alto. Então eu estou te dando uma promessa do meu Pai. Fique lá em Jerusalém, né? Até que vocês recebam o revestimento do alto. Então o Espírito Santo é isso aí. Aqui eu coloquei, não vamos precisar ler, mas aí a gente sabe que Pedro negou a Jesus, né? Só que quando ele foi revestido de poder pelo Espírito Santo, ele confrontou a mesma turma que botou ele na parede, né? A gente conhece o texto, não precisa ler não. Mas, né, a gente vê em Atos 4, quando ele confrontou o Sinédrio. Vocês parem de falar nesse nome, eu vou parar de falar dele. Importa obedecer a Deus e não aos homens, Pedro disse. E alguns dias antes, Pedro estava negando Jesus. Então perceba a diferença entre estar no domínio do Espírito e estar sem estar no domínio do Espírito. O Espírito Santo sobre Pedro e em Pedro, né, o deu coragem para encarar as autoridades. Né? Antes dele, e Pedro era um cara que parecia bruto, né? Pescador, era brabo, ficava bravo, tanto lembra que ele puxou a faca, né? E cortou a orelha do rapaz, então é um cara brabo. Mas o brabo, quando está na frente assim do perigo, às vezes afrouxa, né? Só que depois, quando ele recebe o revestimento do Espírito, ele encarou todo mundo do mesmo jeito, levou uma surra e depois continuou fazendo do mesmo jeito. Percebe a diferença de alguém que está debaixo do controle do Espírito e alguém que não está?
Né? Faz toda a diferença, irmão, certo? A dependência total do Espírito acontece quando experimentamos esse mais e entendemos que já não podemos viver sem Ele. Então, não precisa dizer não, mas tem uma pessoa na terra que você admira e que você conhece um pouco e que você, se fosse por você, você não saía de perto dessa pessoa, não precisa dizer quem é, certo? Tem alguém? Ou não tem? Né? Alguém que você admira, você vai para essa pessoa, eu queria ficar a vida toda perto dessa pessoa, eu queria, né, comer com ela, eu queria sair, eu queria fazer as coisas juntos, eu queria isso. Tem alguém? Não precisa dizer quem é. Então tem ele, né? Essa ideia que a gente tem que ter dele. Eu quero estar com ele 24 horas do dia, né? Quero sair com ele, fazer compras com ele, trabalhar com ele, brincar com ele. Eu quero compartilhar com ele as minhas coisas, as minhas vitórias, as minhas derrotas, as minhas lutas, as minhas decepções, os meus sonhos. A gente faz isso, irmão, na prática. Faz. A gente às vezes faz isso com o Pai, né? A gente vai dizer, não, Pai, não tem nada de errado nisso não, certo? Mas eu digo com o Espírito Santo, que é nosso parceiro de caminhada. É Ele que está aqui para nos levar até o final. É Ele. Certo? Aí aqui João, aqui eu já falei, né? Eu sou a videira, vós sois as varas. Se tiver dizendo me dará muito fruto, sem mim nada podeis fazer. Foi Jesus, claro, né? João 6,68, acho que Pedro vai dizer, Senhor, para que iremos nós? Só tu tens as palavras de vida eterna. Aí ele está fazendo, é esse? É. Qual é? É isso mesmo. João 6,68? É? 1 João 5,12. Quem tem filho tem a vida. Eu acho que quem não tem filho não tem a vida. Gálatas 2,20. Já não vivo mais eu, né? Já estou crucificado com Cristo, vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. E Filipenses 1,21. Para mim viver é Cristo, morrer é lucro. Claro, falando de Jesus, a gente pode pegar ponto com o Espírito, certo? O que eu estou querendo hoje é que a gente talvez saia daqui dizendo assim, eu preciso mais conhecer mais Ele, né? O Espírito Santo. Eu preciso conhecer mais o Espírito Santo. Ouvi-lo mais, né? O segredo da dependência é o conhecimento da verdade. O segredo da dependência é o conhecimento da verdade. João, já lembro, 16,13. João falou, João é um livro tremendo, né? Ele está Joãozinho, né? João é um livro tremendo, é um livro profundo demais. Já lembro, né? Então, o segredo da dependência é o conhecimento da verdade. Quando ele vier, né? Ele vos ensinará isso. Ele vos ensinará toda a verdade. Vos fará conhecer. Não falar de si mesmo, o Espírito. Mais do que ouviu, no caso de Jesus, do Pai, né? E anunciará o que há de vir. E anunciará o que há de vir, irmão. Quem gosta do futuro, de saber as coisas que há de vir, o que vai vir aí na frente, o Espírito Santo tem esse poder de dizer para a gente, olha filho, vai ter isso. Alguém já, não precisa dizer também, né? Alguém já teve uma experiência, eu já tive, do Espírito Santo falar para você e dizer, faça assim, 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 você sem saber de nada, daqui a pouco quando acontece, dizer, eita, bem que ele falou, você sabe que não foi a sua mente, né, tão somente, você percebe que foi uma coisa dele, do Espírito, e ele disse para você, algo que acontecer, de bom ou de ruim, dizendo assim, vai acontecer isso na sua vida, cuidado, vigie, não vá, saia, e aí você percebe, quando você entra, você diz, eita, não é que eu estava percebendo isso, foi o Espírito Santo que falou, né? Então, esse é o interesse do Espírito Santo, certo? Aí eu coloquei aqui, nem todo conhecimento é verdadeiro, mas toda verdade tem conhecimento, certo? Nem todo conhecimento é verdade, né? Mas toda verdade tem conhecimento. Então, quando você conhece a verdade, você conhece. Você sabe a verdade, você tem conhecimento. É isso que eu queria dizer aqui. Nem todo conhecimento é verdadeiro, você pode ter um conhecimento falso. Mas o Espírito Santo veio para revelar a verdade.
Quando você conhece a verdade, você conhece Ele, certo? Você conhece Jesus, mas toda a verdade tem conhecimento. Toda a verdade é cheia de revelação, né? A verdade tem conhecimento da verdade, certo? Vamos lá. Vamos processar a dependência. A entrega, né? Eita, vamos lá, entregar a Ele, né? Vamos ler só um. Vamos ler esse aqui que eu grifei, Romanos 8, 26 e 27. Então, como processa a dependência? Conhecimento. Conhecendo. Como é que se processa a dependência? Se entregando, né? Certo? Então, você conhece, você vai depender dele se você conhecer ele, você vai depender dele se você se entregar para ele. Certo? O que é que diz Romanos? Da mesma forma, o Espírito nos ajuda em nossas fraquezas, pois não sabemos como orar, mas o Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. E aquele que sonda os corações conhece a intenção do Espírito, porque o Espírito intercede pelos santos de acordo com a vontade de Deus. Esses dois versículos para mim são tremendos, são lindos demais. Né? O outro também que segue também é no 28, né? Todas as coisas cooperam, né? Para o bem daqueles que amam a Deus, que foram chamados pelo seu decreto. Mas esses dois versículos anteriores aí, o Espírito Santo ajuda nas nossas fraquezas, porque nós não sabemos orar como convém, né? Mas o Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. E aquele, eu gosto desse texto, não? Aquele que sonda o meu coração. Quem é que sonda o meu coração? Deus. O que é que ele faz? Ele conhece a intenção do Espírito. Intenção é produto de raciocínio. A palavra não é essa não. Você processa, você pensa, entendeu? Então o Espírito Santo ele pensa acerca de você. Ele pensa, ele raciocina, ele cria algo nele. E o Pai que olha o seu coração, o som do seu coração, aí ele vê o que o Espírito Santo está intencionando, é intenção, né? Já me falaram bem assim, seja intencional. É uma palavrinha pesadinha e eu acho ela linda essa palavra, intencionalidade. Você ser intencional. O que é isso, você ser intencional? É você querer fazer aquilo ali que você está pensando em fazer, certo? Então, o Espírito Santo é assim, ele tem algo acerca de mim. E sabe o que é que o Pai presta atenção? Não é nem tanto no meu coração, é na intenção dele. Ele olha o seu coração. Se o seu coração estiver em linha com a intenção dele, o negócio acontece. Mas se não, é o dedinho que Deus vai fazer que está no seu coração. Aqui. Faz de jeito nenhum. Se você tiver um negócio no seu coração, ou eu, e o Espírito Santo tiver outra coisa, o Pai não vai ouvir seu coração, não. Ele vai fazer a vontade do Espírito. Né? E aí diz que segundo Deus, é Ele que intercede pelos santos, segundo a vontade de Deus. Então Ele tá querendo o que o Pai quer para a gente. Então, para a gente ser dependente dele, a gente tem que conhecer ele, a gente tem que se entregar a ele. Entregar o quê? Entregar as nossas fraquezas. Né? Esse texto aqui é Paulo falando da fraqueza dele. Né? E capítulo 8 ele dizendo: o caminho é entregar a ele, a entregar o Espírito, certo? A entregar nossas limitações. Esse a gente quer ler. Entregar, vou adiantar. Quem lê aqui esse para mim? Só esse aqui, Coríntios 2, 4, 5. Entretanto, falamos de sabedoria entre os que já têm maturidade, mas não da sabedoria desta era, ou dos poderosos desta era, que estão sendo reduzidos a nada. Foi? Só isso? Eu li errado. É 4, né? 4, 5. Minha mensagem é minha pregação. É isso?
minha mensagem e a minha pregação não consistiram em palavras persuasivas de sabedoria, mas consistiram em demonstração do poder do Espírito, para que a fé que vocês têm não se baseasse na sabedoria humana, mas no poder de Deus. Amém. Então as limitações, né? Entregar a Deus as nossas limitações. Não é a sabedoria do homem que faz a diferença, né? É a demonstração do Espírito Santo e do poder, Paulo falou, né? O que é que diz aqui? Todavia, como está escrito, olho nenhum viu, ouvido nenhum ouviu, mente nenhuma imaginou o que Deus preparou para aqueles que o amam. Mas Deus o revelou a nós por meio do Espírito. O Espírito sonda todas as coisas, até mesmo as coisas mais profundas de Deus. Olha que texto, mano. Então, a intenção do Espírito, que a gente está falando aqui, né, é essa daí, o Espírito Santo. Repara que negócio. Deus sonda seu coração, vem a intenção do Espírito. O Espírito prescuta a profundeza de Deus. É como o Espírito Santo sonda Deus. Deus sonda você. Deus sonda seu coração, vê a intenção do Espírito. O Espírito Santo vê a profundidade de Deus e diz para você, né? É o que o texto está dizendo aí, né? Ele prescuta, ele mergulha dentro da profundidade de Deus e dá para você coisas que o olho não viu, o ouvido não ouviu e não penetrou no coração de seu ninguém. Eu sou um dos que acredito que tem muita coisa ainda, muitas riquezas conquistada por Cristo, de que a igreja, eu ainda não vivi. Talvez eu não viva, né? Eu quero viver, mas talvez eu não viva. E por que eu não vou viver? Porque eu não me entrego ao Espírito. Eu não vou viver. Tem coisas que você vê na Bíblia, né? Ou você vê às vezes distante, alguns irmãos, você vê assim, irmão, Deus está fazendo um negócio tão lindo na vida do meu irmão, por que não faz na minha, né? Então assim, tem que ser igual, né? Deus tem um negócio com cada um, então a beleza dele. Mas no geral, né? No geral, então a gente precisa pensar nisso aí. Então para eu ser dependente, eu preciso conhecer. E segundo, eu preciso me entregar tudo, né? Entregar tudo a Ele, dizer tudo para Ele, que o Espírito Santo seja seu confidente, seu melhor amigo. Eu não sei se você tem vergonha do Espírito Santo. Quem vai ter vergonha do Espírito Santo? Nem? Então fala tudo para ele. Espírito Santo, eu estou passando por essa encrenca, estou com isso agora, tal. É amigo, né? Não precisa fazer uma coisa cheia de regra, não. Abre o coração e fala com ele, entrega tudo a ele, certo? Então, entregar-se à intercessão dele, a direção dele, certo? Vou adiantar para a gente acabar hoje, a direção dele, certo? Eu falei isso aqui uma vez, né? Eu estou repetindo porque eu acho que ficou bem interessante essa frase. Então, quer ser dependente, conheça ele. Quer ser dependente, se entregue a ele. Entregue tudo, sua vida toda. Aí eu coloquei essa frase aqui, eu coloquei 3 frases, já falei isso uma vez aqui. A entrega total acontece quando começamos a entregar uma coisa de cada vez em escala crescente. Já falei isso uma vez aqui, estou repetindo. A entrega total acontece quando começamos a entregar uma coisa de cada vez em escala crescente. Não adianta você dizer assim, vou entregar tudo ao Espírito Santo, você não vai. Mas se você começar a entregar uma coisa, amanhã você entrega outra, depois entrega outra. Por que você não entrega? Porque você quiser conversa. Não vai entregar mesmo? Então nem vá por aí. Né? Eu entrego tudo a você, tudo o quê? Ele vai dizer, tudo o quê você vai entregar? Tudo o quê? Aí se você realmente estiver entregando tudo, beleza. Mas eu perguntar, se você entrega tudo ao Senhor, é a gente querendo enrolar ele. Aí o Espírito Santo ele entrega tudo. Aí depois ele começa a dizer, me dê isso, me dê isso, me dê isso, me dê aquilo outro. Aí você diz, Espírito Santo, não, isso não. Né? Me dê seus negócios, me dê sua família, me dê seu filho, me dê sua mulher, me dê isso, me dê aquilo outro. Aí você diz, Senhor, me dê sua honra, me dê. Aí você diz, Espírito Santo, não é bem assim não.
Então, você disse que era tudo, então não adianta, certo? Então vai entregando. Entregue os seus dias, todo dia, Senhor Espírito Santo, eu entrego essa terça-feira ao Senhor. Na quarta-feira, entrega de novo. Entrega o meu trabalho ao Senhor, E tira a mão, entrega assim e não solta. Já viu alguém que vai entregar e segura assim? O Espírito Santo, solta, rapaz. Você, não, Espírito Santo, eu entrego, mas deixa eu segurar. Não, entregue. Não. Se ele quiser, ele bota na sua mão. Se ele não quiser, ele não bota. Essa é a ideia que a gente precisa. Por que a gente não faz isso? A gente não confia nele. A gente não confia. A entrega total se fundamenta através de uma entrega diária. Um pouquinho e aumenta, um pouquinho e aumenta, todo dia. Irmão, não sei se você já sabe disso. O Evangelho, a vida cristã, é uma vida diária. A gente se enjoa por isso, porque a gente quer as coisas venham de pacote. E não vem de pacote. O pacote está formado, Ou seja, tudo que Deus tem já está lá. Mas Ele não lhe dá tudo. Até porque a gente não tem condições de receber. O que é que Ele faz? Ele vai dar de acordo com o nosso crescimento. Então, entenda isso. A sua vida é vivida a cada dia. A minha vida é vivida a cada dia. Tem dias que a gente está legal, outro dia não está tão legal, mas é todo dia. Tem que botar isso na cabeça. A vida cristã é vivida cada dia, certo? E cada dia eu tenho que estar renovando minha entrega. Espírito Santo, toma aí à frente. Principalmente se for acontecer encrenca, qualquer coisa você entrega mesmo. Fica tudo de boa. A entrega total se efetiva quando entendemos que ela é o único meio de alcançarmos a plenitude. Você não vai nem eu ser pleno, você não vai, marcar se eu e você não se entregar totalmente a Deus. A gente vai ser mais um. A gente vai ser mais um no meio da multidão. Você quer ser diferente, você quer ser diferencial, Você quer ser uma pessoa, não é para você se achar não, mas você quer ser uma pessoa fora fora da curva, outro nomezinho. Você quer ser, não precisa não é você sair agora estudar e já estudar no Japão, não sei aonde, tal. Não, é você se entregar a Ele totalmente. Aí você pode chegar à plenitude. Senão, vai ser mais uma pessoa, Eu vou ser mais um pastor, como todos os pastores. Mas se eu quero, não é para a glória do homem, mas se eu quero ser um pouco diferente, eu tenho que me entregar totalmente a Ele. Aí Ele vai fazer do jeito dele. E eu vou ser diferente. Deixa eu dizer uma coisa que eu veio na cabeça agora, que eu ficava pensando assim, meu Deus, tem gente que tem voz bonita para cantar, E aí quando vai cantar, fica imitando outras pessoas que também têm outra voz bonita. Não é assim? Hoje, aí você vê aquela turminha cantando a mesma coisa, Essas músicas mais modernas agora, é tudo a mesma coisinha, Lembra uma aqui. Essa música. Deixa eu falar. Então essa música, todo mundo tem uma voz bonita, mas todo mundo com a mesma voz, com a mesma as entonações, não sei o que e tal, Aí eu fiquei pensando, rapaz, Deus fez a gente singular, Cada pessoa é única, inclusive a voz, como os olhos, Por que eu tenho que pegar a minha voz e ficar igual a voz do cantor A ou B, Porque ele tem uma voz bonita. Não, eu tenho que pegar a minha voz e aperfeiçoar a minha voz, o meu timbre, Eu tenho que aperfeiçoar a minha tem que ser plena. E ninguém vai ter igual a mim, pode ter parecido, mas igual a mim não. Percebe como a gente mas a gente fica, se copiando, fica tudo igual, quando Deus tem algo diferente em cada um. Estou falando, você vai pegar as técnicas, tudo, aprender a fazer aquela monte de coisa, mas você não precisa ficar com a voz igual a do outro. Você pode deixar a sua voz vai ser única.
E se tiver perfeita, né, no sentido técnico, pronto, aí é coisa de Deus e que tem com você, não precisa. Você entende isso? Totalmente Roberto Carlos. Às vezes tem voz parecida, né? Mas às vezes você pega a mesma coisa. Deixa eu falar que não é. Mas essa é a ideia aqui, irmãos, certo? Poxa. Onde eu parei? Aqui, né? Certo? Então guarde isso. Eu queria acabar hoje. Eu pensei que ia ser bem rápido hoje. Aí, ou seja, a plenitude vai vir, né? Se eu entender esse negócio, eu me entregar totalmente a Deus. Você pode chegar na plenitude, na sua plenitude, né? Não é na plenitude o melhor do mundo, não, mas na sua plenitude, no pleno quer dizer completo, né? Você vai chegar. Naquilo que Deus tem para você, você chega. E qual é o segredo? Depender. Como é que eu dependo? Conhecendo e me entregando. Conhecendo e me entregando. Certo? O interesse do Espírito Santo é ter comunhão, vida em comum com o discípulo. Esse é o interesse do Espírito, é ter vida em comum. Comunhão é vida em comum, certo? E o que é vida em comum? Quem diz? O que é vida em comum? Viver a vida junto, né? Tem um texto quando fala do marido, se você não viver a vida comum no lar, suas orações serão interrompidas. O que é que ele quis dizer? Pedro falando para os maridos? Tem que dar um pratinho de vez em quando. Tem que limpar cocô, beber, né? Tem que de repente fazer alguma coisa. Você viver a vida comum. Às vezes a gente não é muito. Então, vida comum é isso é comum mesmo. É viver tudo junto. O Espírito Santo tem interesse de viver tudo junto com a gente, tudo, certo? Esse texto a gente já leu, ele vai trazer coisas que o olho não viu, o ouvido não ouviu, que penetrou no coração do homem e tal. Aí eu coloquei algumas coisas aqui, eu vou adiantar aqui. Como é que a gente vive essa vida comum com o Espírito? Devemos querer tudo dele. Né? Tudo dele. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Acho que é isso. Não me lembro isso aqui não. Mas eu tenho que querer tudo dele. Tudo. Quero tudo dele. Isso é vida como? Eu quero tudo do Espírito. Tudo. Não quero 10%, quero tudo do Espírito. Então, como é que eu tenho vida comum com ele? Devemos querer tudo dele. Devemos querer menos de nós. Devemos querer mais dos outros e devemos rejeitar tudo do mundo. É assim que eu tenho o Espírito, né? na vida plena, em comunhão. Certo? Vamos lá para adiantar. Então devemos querer tudo do Espírito, queremos querer menos de nós, queremos querer mais dos outros, porque quando a gente quer dos outros, o Espírito Santo gosta, né? Eu estou pensando no outro. E devemos rejeitar tudo do mundo. Aí aquela frase que eu falei no início, né? Temos o Espírito Santo, mas nem sempre ele nos tem. Guarda essa frase, certo? E temos o Espírito, mas ele não nos tem. Que a partir de hoje diga não, eu tenho ele e ele me tem, né? Nós estamos nessa aliança. Eu vejo se já estou acabando. Aí eu falei, né, sobre sensível, acho que eu estou acabando. Comprometido, confiante, independente, né? Falei outras coisas, mas essas quatro a gente falou nas últimas vezes que eu estive aqui. A gente precisa ser sensível, precisamos ser comprometidos, precisamos confiar nele e precisamos hoje depender dele. Certo? Vou ver se não é alguma coisa. Não. Aí já. Você pode voltar isso um pouquinho? Aí já é isso. Subiu?
Amados, a gente encerra por hoje, né? Eu queria ficar aí, mas o foco que eu quis destacar é essa dependência do Espírito, né? Que a gente queira isso, certo? Você, cada um vai ter um jeito, certo? O Espírito Santo, ele conhece a gente, ele sabe como cada um é, como é que cada um se expressa e tal, mas que a gente queira viver essa dependência, que vai mudar a nossa vida, certo? Vai mudar. E aí você vai perceber como é bom, né? Tá dependendo dele. Vamos ficar em pé para a gente orar. Eu queria que você fizesse uma oração de entrega a Ele. Eu queria que você entregasse ao Espírito Santo hoje a sua vida e dissesse as coisas. Algumas coisas nós temos aí mais uns 6 minutos para dar nosso horário. Para dar 9, faltando 6 para as 9. Você vai ter 5 a 6 minutos para fazer isso. 5 minutos que eu vou precisar de mim no final. Se você quer voltar a falar em línguas, diga a Ele se você falou, né? E parou. Se você nunca falou e você quer falar, também diga a Ele, Espírito Santo, eu quero tudo do Senhor. Se o Senhor quer, eu quero. Eu quero te conhecer mais. Eu quero perceber o teu coração, Espírito Santo. Nós queremos, Espírito Santo, em nome de Jesus. Muito obrigado, Espírito Santo, por ter nos trazido até hoje, Pai, até hoje, o dia de hoje, aqui. Obrigado, Senhor, pelo aquilo que o Senhor já fez em nossas vidas, aquilo que o Senhor está fazendo. Nós queremos conhecer o Senhor, queremos te conhecer um pouco a cada dia. Queremos, Espírito Santo, perceber o seu mover, queremos ver o Senhor operar, Espírito Santo. Nós queremos sentir, queremos ver no ambiente onde nós estivermos o Senhor fazendo algo, queremos ter a iluminação, ilumina os olhos do nosso entendimento, Senhor. Nós temos as coisas que são, como a gente talvez fale mais na frente, que são práticas que Jesus tinha, mas nós queremos, além das práticas, nós queremos vida com o Senhor. Eu quero, Espírito Santo, me ajude, que os medos caiam por terra hoje. A palavra diz que o amor lança fora o medo, que todo medo que a gente tem, Senhor, de se render plenamente ao Senhor, em nome de Jesus, nessa noite a gente coloca por terra, que a gente confie, Pai, porque o discípulo verdadeiro, ele confia no Senhor, ele sabe que o Senhor é digno de confiança, como nós estudamos na semana retrasada. O Senhor é digno de confiança, em nome de Jesus, ó Pai, que a gente nessa noite saiamos daqui dizendo, a partir de hoje, dia 10, eu vou viver muito mais perto dele, eu vou querer ouvi-lo mais, eu vou querer perguntar a ele, eu vou querer as orientações dele, eu vou querer o que o Pai preparou para mim em Cristo Jesus. Pai, obrigado, Senhor, muito obrigado pelos meus irmãos que o Senhor quis que estivessem aqui, Senhor, muito obrigado pela tua palavra. Deus, obrigado pela oportunidade que o Senhor está sempre nos dando, Senhor, de renovo, de renovação. Senhor, em nome de Jesus, eu queria orar pelos meus irmãos e pedir que cada um aqui comece a ter uma vida diferente, Pai. Não é porque eu falei, Deus, é porque é palavra. A partir de hoje, Pai, cada um de nós temos uma vida diferente, Senhor. Uma vida diferente, sem glória, Pai. A glória é para o Senhor, mas uma vida diferente, Espírito Santo. Em nome de Jesus, nós queremos, ó Pai, ouvir mais o Senhor do que, sei lá, Pai, do que a televisão, do que a internet. Queremos ouvir o Senhor mais do que a nossa própria mente, mais do que o nosso próprio coração. Nós queremos te ouvir, Espírito Santo. Eu quero, e lanço por terra todo medo, em nome de Jesus. Cai por terra todo medo, Senhor, todo medo nós colocamos por terra nessa noite e queremos declarar em fé, Deus, a nossa vida melhor a partir de hoje, Pai, em nome de Jesus. Não é porque vai acontecer nada mágico, é porque a gente vai ficar mais sensível ao Senhor e vamos ser um com o Senhor. Que coisa maravilhosa, Senhor. Obrigado, Deus, pela nossa vida, a vida de cada um aqui que é singular, é importantíssima, Pai. Cada vida aqui tem um papel maravilhoso nessa terra, e a gente ora para que cada um desenvolva aquilo que o Senhor planejou desde a eternidade. Espírito Santo de Deus, em nome de Jesus, que o Senhor renova os dons
E é algo que nós temos orado já, Pai, há muito tempo. Senhor, libera os teus dons na sua igreja, aqui, ali, em todo lugar onde houver um povo santo do Senhor. Que o Senhor libere os dons do Espírito Santo. A palavra diz que é o Senhor quem dá a quem o Senhor quer, o Senhor é quem escolhe e dá para a edificação do corpo de Cristo. Faz isso aqui, faz isso ali, faz isso lá mais distante, mas nós pedimos na sua igreja a manifestação do Senhor, Pai. Não parou, Senhor, os dons não cessou, nós cremos que é para hoje. O Espírito Santo é o mesmo de ontem, o Espírito Santo que operou na igreja primitiva, opera hoje na igreja do século 21 e vai operar na igreja quanto tempo ela durar, e é o Senhor que vai levar a gente até lá, entregar a gente ao Pai, entregar a gente a Jesus. Obrigado, querido Espírito Santo, em nome de Jesus. Eu quero, Senhor, eu quero mais de Ti, eu preciso de Ti, Espírito Santo. Nós precisamos do Senhor, não é algo que eu possa optar, Senhor, é algo que eu tenho que ter. E a gente quer nessa noite dizer que queremos entender isso, Senhor, conhecimento, entender isso, que o Senhor não é, ó Pai, um acessório, o Senhor é algo permanente. O Senhor não é algo que a gente pode descartar, o Senhor é algo que não pode ser descartado, Senhor. O Senhor é algo essencial na nossa vida. E eu quero orar pelos meus irmãos, encerrando, Deus, pedindo, Espírito Santo, que o Senhor fale mais do que a gente fala. A gente fala, mas o Senhor tem um jeito certo de comunicar a mensagem. Que o Senhor faça isso no meu coração, no coração dos meus irmãos. Amém. Em nome de Jesus. Amém. Deus lhe abençoe. Vá na paz do Senhor, vá com Deus, Espírito Santo.